Olá, na pauta de hoje, medicina, especialmente as novidades na cardiologia. Vou te apresentar o meu entrevistado. Está aqui ao meu lado, nessa mesa histórica, o Dr. Roberto Botelho. Dr. Roberto Botelho é graduado em Uberaba, na FMTM, atual UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele fez doutorado na USP e é diretor do Instituto do Coração do Triângulo. É conferencista, pesquisador com várias interferências e atuações internacionais. Seja muito bem-vindo ao programa, é uma alegria imensa te receber aqui, doutor Roberto. Alegria minha, Cira, voltar à terra, né, poder respirar esses ares, especialmente nesse ambiente aqui que eu não conhecia. Muito bom estar aqui com você. Esse ambiente, né, é bom sempre a gente lembrar para vocês que esse prédio é tombado patrimônio histórico, aqui é o Paço Municipal Major Eustáquio e aqui é o Salão Nobre com todas essas pinturas parietais. E relembrando mesmo a sua história, você estando aqui, porque você tem a sua base, a sua residência e o seu trabalho no Instituto do Coração em Uberlândia, né, doutor Roberto? Mas no dia 24 de setembro, o senhor esteve em Uberaba para proferir uma palestra, inclusive em homenagem a um mestre de várias gerações, que é o Dr. Linneu Miziara. E para você parece que ele é muito mais que um mestre. Você fala assim com muita honra, de uma memória muito saudosa para você, né? Como que é essa homenagem e por quê? Qual a interferência dele? Como é que ele transformou a sua vida profissional e pessoal? Cira, quando você falou o nome dele, o meu olho encheu de lágrimas e você me deu tempo para engolir. Porque o Linneu, eu considero o Linneu um fenômeno psicodinâmico da maior intensidade que eu já conheci nos meus 50 anos. E gosto de avaliar esses fenômenos com indicadores objetivos. E o Linneu tem esses indicadores objetivos e eu compartilho esse pensamento sobre a escola do Linneu Miziara com outros homens grandes da cardiologia mundial. O Linneu, ele é único. Todos nós, esse nosso ciclo de relações que envolvia o Dr. Adib Jatene, envolve o Fausto Ferres, do Dante Pazzanese, envolve o Dr. Romeu Meneghelli, do Einstein, envolve o Valdair Pinto, que foi diretor de pesquisa da Pfizer na Suíça, envolve o Kleber Franchini, que é pesquisador em Campinas, na Unicamp, envolve o Álvaro Vezum, que é um dos quatro brasileiros com maior impacto de publicação no mundo. Esse time, que são ex-alunos do Linneu, eles comungam alguns indicadores. Um dos principais indicadores é a liberdade de espírito e a inquietude para o empreendedorismo na sua área de ação. O Linneu é um fenômeno que o Uberaba conhece, mas é preciso que nós que viemos e estamos fora, voltemos ao Uberaba para compartilhar com o Uberaba quem é o Linneu sob o prisma de quem está fora. E às vezes o alcance desse significado, ele não é plenamente atingido por quem vive só aqui. As obras do Linneu, elas foram muito além das fronteiras. Então o Linneu interferiu na vida do Dr. Adib Jatene, por exemplo. O Linneu foi professor de inglês do Dr. Adib. E o Dr. Adib, quando ele criou suas primeiras publicações internacionais na transposição dos grandes vasos, para ele apresentar fora, ele não tinha o domínio do inglês, o Linneu foi professor do Dr. Adib nas horas vagas, lá no Dante Pazzanese. Então, é um cérebro privilegiado e um cérebro que convivia com interfaces do conhecimento absolutamente inimagináveis para um aluno de medicina do quarto ano. O Linneu navegava na música, o Linneu me apresentou a filosofia, foi com o Linneu que eu ganhei o primeiro livro do Nietzsche, da mesma forma que ele discutiu o eletrocardiograma ou que ele te ensinava a se portar diante de uma roda de bar tocando um violão. Então, até hoje, nos meus 50 anos, eu não convivi ainda com nenhum cérebro que tivesse tanta faceta de conexão e de doação comparável ao Linneu. Nós não conhecemos e, repito, essa roda dos discípulos do Linneu compartilham a mesma opinião. Um gênio, como gênio, ele acertava alvos que os outros não enxergam. Essa multiplicidade de talentos aí do Dr. Linneu que você se refere, e você usou também uma expressão do empreendedorismo. A gente utiliza muito essa questão do empreendedor no mundo dos negócios. Como que você absorveu isso do Dr. Linneu e trouxe isso para a medicina, para a sua formação acadêmica e profissional? O empreendedor é aquele que transforma algo de baixo para alto valor agregado.
é aquele que observa e aproveita oportunidades. O empreendedor, o resultado do empreendedorismo não basta para saciar o apetite do empreendedor. Essas características, elas são todas assinadas pelo perfil do Linneu Misiara. A obra do Linneu Misiara, ela não se bastava pelo resultado objetivo da obra, ele ia além dela. Então, todos que passaram por ele absorveram de uma maneira absolutamente passiva a cultura do empreendedor, que questiona. O Linneu vivia fora da caixa, o Linneu nunca navegou no plano cartesiano, jamais, não espere do Linneu. E outra coisa também muito interessante e importante para o empreendedor é que o Linneu sempre surpreendia. Toda vez que nós apresentávamos uma situação limite ao Linneu, ele surpreendia com a proposta de solução. Essa é a principal característica do empreendedor. E as pessoas podem perguntar, mas o Linneu não empreendeu? Ele não empreendeu no campo material, mas ele empreendeu e criou uma das obras mais ousadas que nós temos notícia no conhecimento médico da cardiologia. O Linneu criou uma rede de conhecimento por todo o país e fora do país, e ela está entrelaçada por mais de 20 anos. As pessoas que ele produziu continuam entrelaçadas nessa rede de empreendedorismo, que tem produzido para a nossa sociedade publicações, patentes, tem produzido assistência. E nessa palestra que eu tive a felicidade de fazer, eu mostrei essas vertentes do Linneu. Eu mostrei discípulos do Linneu vocacionados para assistência, discípulos vocacionados para pesquisa, discípulos vocacionados para gestão, e todos buscaram e sempre recorriam ao Linneu para tomada de decisão em situações limite. Bom, aqui nós temos, discípulos dele, ex-alunos que estão acompanhando a entrevista do Dr. Roberto Botelho, que são os neurologistas. O Linneu Domingos Misiara, carinhosamente chamado de Linneuzinho, e o Hector Luiz Coraspe, e também o estudante de medicina Adi Fuad Bichara. Agora, eu quero saber dessas suas andanças aí. Você tem escritório em 8 países. Onde é que é a sua base? Como é que você, assim, também, como empreendedor e utilizando da tecnologia, como é que você trabalha? Porque você trabalha muito. Eu tenho uma base espiritual, uma base familiar que fica em Uberlândia. Mas a base, o quartel-general da operação fica em Wesel, na Suíça, fica a 60 quilômetros de Zurique. Então, com essas duas bases, nós conduzimos essa operação nesses países que trazem uma diversidade muito interessante de negócio, de oportunidade, de cultura, de pesquisa, mas basicamente você vê que são tão distantes, Uberlândia é uma cidade de um país em desenvolvimento, no meio do Cerrado, e Wesel, uma currutela de 8.000 habitantes, do lado de Zurique, numa das sociedades mais organizadas que eu já conheci. E comunicando esses dois pontos do escritório, nós coordenamos os outros 7 países. Então são 8 países de operação e um escritório de gestão que fica na Suíça. Quais são esses países, doutor Roberto? Nós começamos no Brasil. O primeiro país foi o Chile, uma experiência espetacular da cultura chilena que foi imposta desde a ditadura Pinochet. Do Chile nós migramos para a Colômbia, que tem uma expansão da atividade médica interessante. Depois da Colômbia fomos à Argentina. A Argentina foi um país difícil. Da Argentina nós fomos para a terra do Hector, fomos para Caracas, na Venezuela. Logo depois de Caracas abrimos Lima, foi uma surpresa agradabilíssima. A cidade de Lima, uma cidade de 11 milhões de habitantes, cosmopolita, me encantou, e Lima, o Peru vem num crescimento interessante. Depois de Lima nós fomos à Bolívia e recentemente fomos a Quito e Guayaquil, no Equador. Temos um início de um escritório em Luanda, que não está em operação ainda, mas nos encantou começar com a África, por todo o significado da África, e na Ásia nós temos uma operação que está em Delhi, o escritório em Delhi,
e iniciando na Tailândia, em Bangkok. Em resumo, você atua desta maneira e também pela tecnologia, que nós vamos falar sobre isso um pouco mais, e também nas suas conferências em todos os continentes? Sim, nós temos tido atividade em vários continentes, porque como a atividade principal é telemedicina, é medicina à distância, ela não tem barreiras de língua, ela não tem barreiras de horário. Às vezes nós usamos médicos da Índia para interpretar pacientes da Califórnia, então o médico à noite na Índia trabalha no período da manhã da Califórnia. Isso dá uma diversidade muito interessante. E a telemedicina, o fundamento dela é o gradiente de conteúdo. Você só implementa um projeto se tiver diferença de um ponto para outro. Não faz sentido colocar a telemedicina para colocar duas comunidades iguais. Você tem que ter uma comunidade que tem mais conteúdo que outra. Por isso, essa diversidade, essa necessidade de diversidade de gradientes. E é possível atender quantas pessoas com esse mecanismo de telemedicina por dia? Eu chamo a atenção do nosso espectador, essa revolução, ela vem numa velocidade muito grande. Hoje nós atendemos 10 mil pacientes por dia. Não há nenhuma dificuldade em dizer para vocês que nós terminaremos o ano que vem com 50 mil pacientes dia. Esse conceito, o crescimento exponencial do processamento digital dos computadores, esse crescimento exponencial, ele está presente na vida das pessoas. E o número de aplicativos é tal que hoje já existe o conceito de internet das coisas. O que é, Dr. Botelho? Do inglês IoT, Internet of Things. Você tem um mundo digital incorporado na vida das pessoas. Então, você já tem no seu telefone móvel vários aplicativos de saúde. Eu posso checar o seu batimento cardíaco, o seu eletrocardiograma, a sua saturação de oxigênio. Você tem no seu automóvel vários aplicativos que checam a sua segurança, vê se você está com sono ou não, pode monitorar seu ritmo cardíaco, pode prestar primeiro socorro, pode te localizar por geoprocessamento, no caso de um acidente de trânsito, comunicar com uma ambulância mais próxima. Nós temos inúmeros, no Brasil nós temos 1000 ambulâncias conectadas com um sistema de telemedicina e geoprocessamento no SAMU. Então, esses aplicativos que vão para a nossa vida do dia a dia fazem a internet das coisas. As pessoas já têm relógios, não é o caso desse, mas já têm relógios que monitoram seus passos, consumo calórico, programa a sua alimentação. A vida das pessoas será intimamente ligada ao mundo digital. A previsão da singularidade, que é a completa interação de cérebro e computador, é para 2040, mais ou menos. Mas, atualmente, jogadores na Alemanha já usam uma camiseta que mede a concentração de sódio no suor. E, pasmem os brasileiros, a Alemanha usou Big Data para vencer o Brasil na Copa do Mundo. O que é Big Data? Ela usou sistema de suporte à decisão para analisar bilhões de informações não estruturadas ao longo de um jogo e venceu fácil e venceria o Brasil. Se vocês pesquisarem na internet, vocês verão que a Alemanha usou Data Mining e Big Data para ganhar do Brasil num jogo de futebol. O que nós fazemos? Usamos isso na medicina. Eu consigo interpretar uma mamografia. Vejam, vocês devem ter visto que um computador venceu o Kasparov num jogo de xadrez. Pois o bisneto desse computador, que está na terceira geração, ele consegue vencer todos os jogadores de xadrez simultaneamente. E já há hoje nos hospitais, se vocês visitarem o Baptist Hospital em Miami, o hospital já tem o Watson. O que é o Watson? É um robozinho com inteligência artificial. Esse robozinho tem na sua memória todos os tratados de medicina jamais escritos, estão na memória dele. Então, quando ele entrevista um paciente, ele pode associar as informações que estão na nuvem e chegar ao diagnóstico através de inteligência artificial. Essa é a internet das coisas. Então, ela está presente no dia a dia, na sua cozinha, no seu liquidificador, no controle remoto da sua garagem, na sua câmera de segurança, no seu carro, vai estar presente na sua joia, vai estar presente no seu relógio. Essa é a internet das coisas, que é associada aos supercomputadores e à análise de informação não estruturada, Big Data. Ela vai mudar, já está mudando a vida das pessoas.
Doutor Botelho, mas é o seguinte, na medicina é algo muito singular, é muito diferenciado. Para os médicos atuarem, a gente até compreende com uma certa facilidade, né? Porque vocês são preparados para esses mecanismos aí, por exemplo, olhar tudo pelo iPad, como você se referiu, mas e para o paciente? Porque pelo que eu entendi, o paciente também tem acesso a isso. Não é algo arriscado, perigoso na avaliação do paciente? Ele ver um resultado do exame e interpretar? Essas barreiras nós vamos ter que romper. E o Dr. Jatene, ele costumava dizer, o Linneu também falava, que antes de implementar uma ruptura de paradigma, pergunte à natureza se é bom ou ruim para a natureza. Então essa questão, é bom para o paciente, é perigoso para o paciente? A verdade dói menos que a ilusão. E a informação resolve mais do que o obscurantismo. Vamos dar um exemplo concreto. A rede de farmácia Walgreens nos Estados Unidos assinou um contrato e ela tem point of care nas farmácias. Então, o usuário, qualquer cidadão, vai na farmácia, ele vê o açúcar no sangue, a sua glicose, o seu colesterol, os seus exames de sangue, faz o seu eletrocardiograma. Essa informação é uma informação, não é uma intervenção. O paciente faz o que quiser com essa informação. Agora, pergunte ao diabético, é melhor ele saber que a glicemia dele está 350 ou ele desconhecer por medo do que virá e ter um desmaio, uma crise convulsiva? É melhor saber. E se essa farmácia tem mecanismos de alerta que pode comunicar até com o médico de referência desse paciente, para dizer que a glicemia dele está 350, nós perguntamos à natureza. O que se observa? Há uma onda que é o chamado determinismo tecnológico, que diz que a tecnologia manda, não é o homem. Não é o homem. Quem define o local da próxima tecnologia é a própria tecnologia. E ela, tecnologia, vem como onda, está se implementando. E o que ela traz para o usuário? Ela traz universalização de acesso. Quantos de vocês estão me assistindo que sentem uma dor no peito, mas se tiver que sair de casa às 2 horas da manhã para ir consultar um médico para essa dor no peito, não sai. Toma um sorrisal, toma um chazinho e tal, mas se tiver banalizado, tiver fácil, tiver simples, e ele puder fazer o seu eletro no iPhone, ele vai fazer. E se for um infarto, o infarto é fácil de ser diagnosticado. Então, a gente muda a vida das pessoas. Quantas pessoas o Hector poderia ter prevenido um derrame catastrófico se ele pudesse ter atendido essa pessoa nas primeiras 2 horas? Mas a pessoa não sabe que aquele sinal que ela está tendo perdeu a força na mão direita. É um aviso, é um pródromo. Pois o meu pai, médico, teve uma perda da visão de um lado só do olho, hemianopsia unilateral. Meu pai, médico, foi num oftalmologista que lhe pingou um colírio no olho. Depois de 4 horas ele teve um derrame catastrófico. Então, a informação dói menos que o obscurantismo. E a tecnologia vai estabelecer muito bem. Vamos passar por essa interface, com esse estigma de que é pior, que é perigoso. Informação não é perigoso para ninguém. Agora você pode me perguntar, a quem interessa que isso vá para frente? Pergunta número 1. Pergunta número 2, a quem não interessa que isso vá para frente? Pergunta número 3, a quem interessa que isso não vá para frente? Respondendo esse quesito, o Dr. Jatene sempre falava, pergunte à natureza. E nesse caso, pergunte ao seu João, a Dona Maria que está lá em casa, se ela não quer ter essa solução no seu telefone celular, no seu aparelho de TV. Já há sistemas de comunicação digital bidirecional com rede de TV e que o cidadão em casa pode apertar um botão de pânico e acessar através do seu aparelho de TV, pode acessar um suporte à decisão à distância. E esse suporte pode entrar na casa da pessoa e ver o paciente lá dentro. É questão de nós perguntarmos, a quem interessa? E dentro desse tema eu faço então a 4ª pergunta. A questão cultural. O Brasil já tem cultura, preparo para trabalhar assim, como você fez referência no exterior? Esse é um ponto muito interessante. O mundo digital, o mundo plano, o mundo do browser, o mundo da internet, ele equalizou as culturas. Então você tem primeiro e terceiro mundo em todos os países. Onde vou, eu tenho cultura para absorver e cultura para rejeitar. Então, o Brasil é um país continental, o Brasil tem primeiro e terceiro mundo, o Brasil tem ambientes que absorvem isso aí como uma esponja muito bem e promovem, como tem ambientes que repelem esse tipo de conceito e atacam.
Então, nós vamos ver o pensamento da nação, as suas prioridades ao longo dos anos. Mas o Brasil tem ambiente? Tem. O Brasil já exerce isso? Já. O Brasil já tem ilhas de excelência que criam patentes e que criam soluções nesse ambiente de pesquisa de telemedicina? Sim. O Brasil já exporta e o Brasil é um dos países maiores desenvolvedores de integrações e soluções de software. Eu costumo brincar, não desafie um engenheiro ou um integrador brasileiro. O Brasil tem e o Brasil vai. Essas ferramentas, elas vão diminuir custo, aumentar acesso das pessoas. Com isso, vai facilitar a carência de recursos que nós temos para o atendimento de saúde. Então, o Brasil não está mal, o Brasil está bem. E o Brasil vai fazer parte desse capítulo e ele é todo interligado, não tem como dissociarmos, já que é global, que é telemedicina, não tem como dissociar Brasil dos Estados Unidos, de Angola, do Equador, ele é todo interligado. A rede não tem preconceito físico, porque um médico de Nova York pode tratar uma válvula mitral de Uberaba como trata, na mesma maneira que ele trata uma válvula mitral de Angola. E a telemedicina aproxima esses médicos, troca informação, a tecnologia vai determinar e vai implementar em todos os países. E é custo efetivo. Doutor Roberto Botelho, eu fiz aqui uma pesquisa, né? Você integra uma equipe de brasileiros que trata da pesquisa sobre stent bioabsorvível para pessoas com problemas cardiovasculares. Em que fase que está essa pesquisa? Eu li que isso aqui já saiu numa revista do mercado em 2011 e já avançou bastante 2011 para cá. Como é que está? Quais são as fases? Esse é um exemplo típico da colaboração do mundo plano. Esses polímeros, eles foram primeiramente desenvolvidos no Japão. Os colegas do Japão implementaram isso em humano há mais de 15 anos. Depois, um grupo da Califórnia, no Vale do Silício, comprou o conhecimento, comprou a patente e passou a desenvolver esses polímeros de ácido polilático no Vale do Silício. Um pesquisador holandês, que é o cérebro do stent, desenhou o estudo clínico, foi o que nós participamos na época. E esse estudo clínico, ele passou por 16 mil pacientes na fase de estudo randomizado controlado, 16 mil pacientes. Conseguiu validade para aprovação do seu uso em todos os continentes, exceto nos Estados Unidos, que ainda está sobre avaliação, mas Europa, América Latina. Depois da aprovação, nós já temos mais de 80 mil pacientes tratados em registros que estão avaliando o desempenho desse dispositivo. O que nós temos hoje? Ele é seguro, ele é aplicável em algumas situações. Nessas situações, ele consegue substituir a tecnologia atual. Qual a vantagem dele? Depois de 2 anos, ele é eliminado pela urina. Então, o fato de ser reabsorvido traz algumas vantagens na aplicação clínica. Qual a situação dele atual? 80 mil pacientes já foram tratados. É lógico, essa tecnologia passa por evoluções, nós temos que diminuir o perfil da haste, eu tenho que melhorar a flexibilidade, tenho que melhorar a força radial dessa haste, tenho que baixar custo. Mais uma vez, a tecnologia vai determinar o local dela. E é bem provável que o stent bioabsorvível venha a ser uma prática corriqueira da nossa atividade usual. Hoje faz parte da nossa rotina implantar stent bioabsorvível para aqueles pacientes que mais se beneficiam. Quais são eles? Principalmente o jovem, um paciente de 40, 50 anos que vai tratar uma artéria importante do coração, é muito interessante para ele que daí a 2 anos não tenha mais nenhum metal no seu coração. Esses são os que mais se beneficiam. E aqueles pacientes que você tem uma doença que compromete toda a extensão da artéria, que você, para tratar, ou você não consegue fazer cirurgia, ou você tem que metalizar a artéria inteira com os stents atuais. Esse bioabsorvível, ele é um apelo interessante, porque ele devolve a natureza da artéria. Então está numa fase interessante, ainda não madura, como o ciclo da ciência, nós precisamos de mais tempo, mas já há mais de 80 mil pacientes tratados com esse stent bioabsorvível. Então, dentro disso aí, mais de 80 mil, eles estão sendo monitorados? Eles estão sendo observados para chegar na fase madura? Eles já foram tratados na fase pós-comercialização, então na prática clínica real. Qualquer pessoa que quiser tratar com stent absorvível hoje no Brasil, aqui em Uberaba, vai lá e vai ser tratado. Claro que a comunidade científica está interessada no resultado tardio,
mas ele já tem resultado de até 6 anos que garantem a sua segurança para a prática clínica. Então, a ciência quer observar, estão sendo observados sob forma de registro, mas se uma pessoa de Uberaba quiser receber um stent bioabsorvível hoje em Uberaba, as equipes de Uberaba estão treinadas, preparadas e têm o dispositivo na prateleira para implantar. Dr. Roberto Botelho, o senhor também é fundador, né, e diretor do Instituto do Coração do Triângulo, sede em Uberlândia, conforme eu já falei aqui. E ele se diferencia dos demais, é uma referência muito grande na América Latina. Qual que é essa diferença que ele traz? Eu acho que o principal diferencial que foi apresentado pela comunidade que nos circunda nesses continentes, o principal foi a telemedicina, porque ele nasceu conectado no browser. E o browser foi lançado em setembro de 95 e nós lançamos a nossa pedra fundamental do prédio físico em setembro de 95. Então ele nasceu com um conceito digital, esse foi o fundamental, ele já nasceu conectado, recebemos hoje 10 mil pacientes por dia, através de conexões de telemedicina. Esse foi o diferencial. Ato contínuo, consequência disso, o volume de dados para pesquisa clínica também foi volumoso. Aí nós criamos um programa de pesquisa clínica e, devido a esse volume, fomos inspecionados pelo FDA americano, que veio ao Brasil 8 vezes e no nosso centro 2 vezes. Então nós temos 2 de 9 visitas no Brasil. Isso foi um diferencial que nos deu um selo que atraía mais pesquisa clínica. Então esse é o segundo diferencial, a pesquisa clínica. Nós somos um ambiente de desenvolvimento de pesquisa clínica, esse stent bioabsorvível é uma delas. Esse foi o segundo diferencial. E o fato de estar em Uberlândia foi um diferencial interessante, como seria Uberaba. Porque se você desenvolve uma coisa dessa em Nova York, em Tóquio ou em São Paulo, é natural. Agora, desenvolver no interior do cerrado de uma cidade relativamente pobre, isso chama a atenção e as comunidades prestam mais interesse para absorver. Por que esse diferencial? São os 3 principais pontos que eu vejo. O fato de estar no meio do cerrado, o fato de ter a telemedicina e o fato de ter desenvolvido mais de 80 protocolos de pesquisa multicêntrica internacional. Esse complexo, né, hospitalar avançado aqui no Cerrado, no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, pode ter assim o inverso disso aí também, né? Vem um viés das pessoas analisarem enquanto a credibilidade dos profissionais que estão ali, porque está distante dos grandes centros. Vocês não passaram por isso, não? Passamos e a telemedicina nos defendeu, porque hoje nós temos inúmeras colaborações. A nossa tomografia coronária é feita por uma equipe do Baptist Hospital em Miami. A nossa medicina nuclear ela é avaliada na Carolina do Norte, na Duke University. Nós temos colaboração com a Fundação do Mount Sinai de Nova York e professores de lá que fazem sequenciamento genético. Então, trazer o expertise dessas pessoas de outros países aumenta a credibilidade e pode atrair pacientes da região para o tratamento. Esse é um fenômeno da telemedicina, porque ela rompe barreiras físicas e as instituições de conhecimento deixaram de ser enclausuradas em geografias fixas. Elas passaram a ser reconhecidas e promovidas a partir do seu alcance de conectividade. Então, qualquer centro em Uberlândia, em Uberaba, em Araguari, pode desenvolver conteúdos desde que ele esteja espetado no browser conectado com a internet. E aí eu volto no Linneu Miziara, eu volto a Uberaba. Me dá um prazer muito grande vir aqui a Uberaba, estar aqui com você, eu te conheço há tanto tempo, o Hector. Uberaba exala essa energia espetacular. Daqui uns 200 anos nós vamos entender que energia é essa sob o prisma da quântica. Mas nasceu em Uberaba. E de Uberaba é que veio o espírito empreendedor, porque nós tivemos a sorte de conviver com deuses do pensamento. E onde que nós encontramos esse Deus do pensamento? Em Uberaba, na Tristão de Castro. Nós vivemos na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, que era a antiga cadeia. Você imagina, a faculdade era dentro da antiga cadeia, em frente ao Mercadão. Tudo isso faz parte da formação do pensamento, do subconsciente que nós não dominamos, mas nos fez empreendedores, observadores de detalhes que talvez não teríamos, não tivéssemos passado por Uberaba. Eu dedico isso a Uberaba, agradeço os uberabenses que nos receberam muito bem. Eu quase que sou um torcedor do Uberaba Esporte por causa do Linneu.
Essas suas conferências, essas suas palestras, tanto presenciais, né, como as virtuais também, você migra de um tema para o outro. Quais que são as mais frequentes? Claro, predomina a cardiologia, mas você também entra na física quântica, que você já fez reverência. Cira, isso é muito interessante. Eles dizem que quanto mais interesse você tem, mais interessante você fica. Mas esse mundo permeado de muitas culturas, muitos continentes, muitas religiões, eles nos trazem essas perspectivas. Então, número 1, eu tenho falado de pesquisa na área de cardiologia. Número 2, tecnologia e telemedicina. Ato contínuo, nós temos falado de física quântica por causa dos nanochips que estão em desenvolvimento para a singularidade. Esses são os principais temas, mas a semana passada me convidaram para falar sobre meditação. Nós temos um curso de meditação transcendental dentro da nossa operação, mas eu não tenho nenhuma formação professoral. Eu sou um meditante porque aprendi, mas há uma diversidade muito grande dos temas e nos interessa muito permear esses temas, estudar um pouco de ressonância mórfica do Sheldrake, estudar um pouco de reconexão do Eric Pearl, e esses temas são todos sobreponíveis e interlaçados com a telemedicina, com o browser, com a pesquisa clínica, e você começa a entender fenômenos observáveis, mas não explicáveis. A partir do momento que você começa a observar com mais frequência, esses campos do conhecimento te permitem buscar mais resposta. Então, quando eu saí do plano cartesiano, newtoniano, da física clássica do Newton, e visitei um pouquinho da física subatômica quântica e associei isso com a meditação transcendental, eu consegui ter algumas respostas que eu não tinha no exercício da medicina. Eu passei a entender um pouco mais, volta ao Linneu. Por que o médico que tem carinho pelo paciente, por que presta atenção no problema do paciente, ele é mais resolutivo? Porque ele tem energia quântica. E eu levei 20 anos para entender isso. A gente via isso nos nossos professores. A gente via isso que a reza, eu nunca tive religião, talvez nunca terei, mas a reza cura, sim. Porque aquela dedicação de energia para o bem de uma pessoa, agora vem a nanopartícula, vem a física quântica, vem a energia sem matéria, vem a ressonância mórfica me dizer que eu acesso a nuvem, desejo o bem para aquele paciente que está no leito 5, eu mudo o DNA dele, eu mudo o DNA do paciente nem desejando bem, eu mudo a molécula de água se eu desejar bem ao copo d'água. E já há pesquisa japonesa sobre a cristalização dessa água. Aí a gente volta, e com que felicidade eu volto a Uberaba, depois de 20 anos, e vejo aqui as coisas que o Linneu me ensinava. O Linneu chorava diante de um paciente, porque o paciente não tinha dinheiro para pagar a passagem de volta do ônibus para casa. Ele devolvia o dinheiro para o paciente, ele chorava. Aquele paciente curava endocardite. Eu tive uma experiência com um familiar muito próximo do Dr. Linneu, que ele foi no hospital e não gostou. O Linneu curou um abscesso hepático desse paciente, curou um abscesso hepático com tratamento oral. Curou o abscesso hepático. Por quê? Ele amava aquele paciente, o paciente não estava confortável com o hospital que seria internado, tirou o paciente do hospital, estava dirigindo o carro. Trouxemos de volta para Uberaba, curou o abscesso hepático. Hoje eu entendo a física quântica, hoje eu entendo a ressonância mórfica, e o Linneu fazia isso. Talvez ele nos deixou sem entender, porque naquela época nós não tínhamos as pesquisas nesse campo. Então essa diversidade, ela é muito boa para nós, mas é uma maneira que a natureza tem para nos dizer: cuidado com a sua mediocridade, abra um pouco mais o seu espectro, que ela, a natureza, quer te dar um pouquinho mais de informação, mas essa informação não é para você, é para a própria natureza. É o que o Dr. Linneu falava e o Dr. Adib sempre falava: não faça projeto pessoal, faça projeto para a natureza, ela te devolve o que é seu. A diversidade é muito boa. Você transita muito bem nesse território aí, compreende muito bem essas evidências e esses fenômenos, desperta, acho que uma das funções da sua fala é despertar a emoção e os sentimentos na pessoa. Eu te pergunto, essas emoções, esses sentimentos já não estão muito aflorados em nós todos hoje? Ou teria que ter uma disciplina? Eu nunca pensei sobre disciplina por sentimento, e talvez se tiver alguma área que eu não recomendaria disciplina,
seria o sentimento. Eu acho que o sentimento, eu percebo que o sentimento ele não precisa de disciplina, ele não merece disciplina, talvez a disciplina de observá-lo, valorizá-lo e buscar os sentimentos que fazem bem à alma, porque eles aumentam a endorfina, eles reduzem o cortisol plasmático, eles diminuem os eventos cardíacos, eles melhoram a imunidade, eles diminuem o câncer. Então nós temos que ter uma disciplina para que a gente dedique um pouco mais de tempo ao sentimento. Então quando eu tenho uma pessoa querida, estou aqui com você, que coisa boa voltar para te ver, você me é muito querida, o Hector me é muito querido, isso faz bem para a minha alma. Então eu preciso estar atento, e hoje eu estou atento. Já houve épocas que eu não estava atento a isso, e talvez mesmo que eu sentisse, eu negligenciava. Hoje não, eu sei que eu volto com um pacote emocional, talvez como um pacote palpável, que eu pudesse vir aqui e receber um troféu, uma medalha. Hoje não, hoje eu carrego esse capítulo. Mas eu acho que nós não temos como disciplinar a emoção. Nós temos que sim, que nos disciplinarmos para deixar a emoção trabalhar a nossa vida, e ela é causa de infarto, ela é causa de câncer, ela é causa de morte. Todos vamos morrer, mas que pelo menos a gente tenha qualidade de vida. E se nós não disciplinarmos a vida para poder viver a qualidade, nós vamos só protelar a morte. Mas eu não disciplinaria a emoção, não. Vou trazer agora um pouquinho do Roberto Botelho para cá. Você se considera muito espiritualizado? Trabalha muito nessa linha da espiritualidade? Pessoalmente? Depende do conceito que a gente tem da espiritualidade, sim. Sim, por quê? Porque eu faço meditação transcendental, eu estudo a física quântica, e essa espiritualidade sensu lato, que é a percepção dos fenômenos que nós não quantificamos no plano cartesiano, ela é imprescindível para o desenvolvimento da alma. E a alma, nós temos que desenvolver a alma. E desenvolver a alma é através da espiritualidade. Eu não trago no conceito religioso. Eu não tenho nenhuma religião formal, mas nós somos espiritualidade. A física quântica é espiritualidade. E talvez o que a minha bisavó me dizia lá atrás, no conceito cultural dela, é a mesma coisa que talvez o meu tataraneto vai me dizer sobre a física quântica. Nós estamos falando da mesma coisa, sobre prismas diferentes, interpretações e informações diferentes. Essa é uma cidade de muita espiritualidade, é a cidade do Chico Xavier, é a cidade de muita cultura católica. Talvez por isso ela tenha evoluído na felicidade das pessoas. Então, nesse conceito, eu sou profundamente espiritualizado. Vivo, respeito, absorvo toda a espiritualidade. Então, as pessoas que não estão mais conosco aqui, como o Linneu, eu considero que ele está sentado aqui do meu lado. E converso naturalmente com o Linneu, eu troco opinião com ele, eu penso sobre o que ele pensaria sobre essa situação limite. Isso é espiritualidade. Eu respeito a memória do Linneu. Então, essa espiritualidade que faz parte da minha vida, e eu tenho indicadores sobre isso, eu tenho observado que, e o Rupert Sheldrake estuda isso na ressonância mórfica, que o seu pensamento vai para uma nuvem e essa nuvem é compartilhada à distância. Então, quando você entra para esse campo da espiritualidade, hoje é um dia, como foi no dia 24, que foi um dia de pensamento, de dedicação ao Linneu. As coisas do Linneu se resolveram mais facilmente, mais rapidamente, da medida da necessidade. Se você não está negligenciando isso, você percebe a comunicação do Linneu naquele ato. E eu percebi, no dia 24, quando fui à casa do Linneu para almoçar com a Maria, esposa dele, eu percebi na Maria, o Linneu me entregou um texto que ele havia escrito há 20 anos atrás, e era um recado que ele tinha me dado, que ele queria que eu falasse na palestra. Porque no texto estava escrito singularidade. Como que a Maria ia me entregar um texto sobre singularidade para eu falar naquele dia 24, em homenagem a ele? Eu não negligencio isso. Negligenciava no passado, hoje eu não negligencio. E está ali uma observação concreta de um fenômeno que às vezes assusta. Talvez nessa cidade específica,
o Chico Xavier pudesse explicar sobre o prisma dele. Talvez em outro ambiente, no Vale do Silício, as pessoas estão estudando ressonância mórfica para falar de telepatia. A telepatia existe. Há pesquisas sobre telepatia com significado estatístico. Então, nesse campo, eu acho muito interessante, e a gente observa isso. A singularidade diz que o digital será humano e o humano será digital. Esse digital é espiritual. O código do DNA, o DNA se expressa da mesma forma que o código dos computadores, binário. Então, quando o DNA manda um recado para construir um olho verde, a maneira que ele faz isso, dando regras para as proteínas, é exatamente igual os computadores trabalham hoje. Será que a comunicação da telepatia não observa o mesmo fenômeno? Nós vamos aprender isso no futuro. Mas eu estou completamente aberto para receber essa informação de onde quer que ela venha. Você se considera um workaholic? Olha, eu cito o Gandhi. O Gandhi dizia que não há caminho para a felicidade é o próprio caminho. Então, se eu estou feliz no trabalho, e como estou feliz? Eu acho que eu nunca trabalhei. Eu fico divertindo e as pessoas me remuneram por isso. Então, se o fato de você cumprir uma tarefa, entregar um produto é trabalho, e eu faço muito disso, eu sou workaholic. Eu nunca tirei férias, porque eu não preciso das férias, eu estou permanentemente de férias. E aí eu me reporto a Gandhi, que como a felicidade é o próprio caminho, eu troco o termo, né, em vez de trabalho, obra. E a obra, ela é fonte de felicidade. Eu estou permanentemente encontrando felicidade nessa obra. E ela traz alguns resultados. Eu não conheço nenhuma área da atividade que possa trazer tanta felicidade para uma pessoa comparável à obra. A felicidade material, e o Linneu me apresentou a obra do Aldous Huxley quando ele escreveu A Conquista da Felicidade, lá naquela época, 20 anos atrás. E quando o Aldous Huxley discutia a conquista da felicidade, ele comentava sobre isso, que a felicidade não está lá, a felicidade está aqui, e ela vem da simplicidade. E o exercício diário da sua obra traz felicidade. Então, nesse aspecto, é muito bom ser um workaholic. Porque você produz felicidade, você compartilha felicidade, você gera um ambiente saudável, construtivo, e não há aquela percepção, nossa, que coisa chata, eu estou trabalhando 12 horas, 14 horas. O relógio poderia ser até desprezível, mas a gente precisa dele para algumas atividades circadianas, metabólicas, sociais, que a conjuntura nos obriga. Mas quiçá um dia a gente nem use o relógio para ficar permanentemente nessa atividade que envolve família. Eu tenho filho de 6 anos, eu tenho esposa. Então, essa atividade global, social, interativa, ela tem que estar parte do seu trabalho, até por causa da responsabilidade da sua produção, porque a sua produção tem que ser voltada para a família. Você tem que fazer no seu trabalho o que você quisesse que fosse feito para a sua família. E essa interação eu não percebo uma separação. Quando viajo, estou de férias ou estou trabalhando? Não vejo a diferença, não. Doutor Roberto Botelho, uma última pergunta que teve muita repercussão nacional foi quando você atendeu em pleno voo o comentarista esportivo Luciano do Vale, né, que faleceu em Uberlândia. Foi um momento de muito estresse, porque é algo assim muito diferente. Você está num avião, numa aeronave, né, e alguém passar mal e conseguir também controlar todas as pessoas que estavam em volta. Como é que foi isso? Foi de profundo estresse, um dos maiores estresses que eu já passei na vida, porque gostava muito do Luciano, eu gosto muito de esporte, acompanhei o Luciano a vida inteira, ele era um mito para mim, a voz do Luciano, a associação do Luciano com o futebol. E quando vi o Luciano naquele voo fatídico, eu estava voltando do Chile e perdi a conexão em São Paulo. Por ter perdido a conexão, eu fui parar em Congonhas, e aí me colocaram num voo e era o voo do Luciano. Foi uma experiência terrível, compartilhada com os amigos da Band, o Fernandinho Fernandes, que estava comigo no voo, profissionais da imprensa das outras emissoras. Nós passamos momentos muito difíceis dentro do avião, muito difíceis depois para procurar a ambulância, mas aí vem o recado. Ao final,
aquela repercussão toda, o que a gente tinha? Tinha um recado para passar. E o recado que nós conseguimos passar, número 1, é que o Luciano não sofreu, ele teve a dor enquanto estava no avião, o Luciano recebeu toda a assistência que ele poderia ter recebido fisicamente, dentro dos limites de um avião, dentro dos limites de uma ambulância, e ele cumpriu a sua obra. Ele estava indo para narrar a abertura do Campeonato Brasileiro no ano da Copa. Isso trouxe, se é que pode haver conforto, trouxe um pouco de conforto para a família, a observação desses fenômenos. E o fato de eu estar ali no avião, cardiologista, mexo com isso o dia inteiro e talvez pode parecer sorte de estar do lado de um cardiologista dentro do avião, mas que não pode fazer nada, porque está marcado. Às vezes um paciente tem uma parada cardíaca dentro da sala de cirurgia por uma obstrução do tronco da coronária esquerda, nenhuma reza reverte esse paciente. As coisas, quando estão determinadas para acontecer, nós temos que estar focados no meio. Ofereceu-se o meio, os recursos, o resto é uma determinação de outras esferas. Então foi um estresse muito grande, foram momentos dificílimos, mas ao final, quando nós terminamos a jornada, sentamos todos na sala dos médicos, os jornalistas, para a gente discutir como que a gente ia comunicar um negócio desse. E veio espontaneamente aquela noção, olha, existe, primeiro, foi feito tudo que precisava para ele está tranquilo. Segundo, nós temos que tranquilizar a família. E essa comunicação, de que em todas as etapas foi apresentado pelo que precisava, trouxe um pouco de conforto. Ato contínuo, fui até Infraero, fui conversar com a aviação civil, fomos ver as experiências mundiais de telemedicina para avião, vimos o que a Lufthansa está fazendo, equipamento dos aeroportos, logística de ambulância, para que, quando esses fenômenos acontecerem dentro de um voo, que você tenha ferramentas dentro do avião para você poder fazer diagnóstico. Existem ferramentas? Eu volto na internet das coisas. Os voos, vamos dizer, dos próximos 10 anos, não haverá diferença diagnóstica de um voo para um pronto-socorro de um hospital. Terapêutica, é claro, ninguém tem a pretensão de fazer um cateterismo dentro do avião, mas que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico e talvez acelerar, mais uma vez, nós temos que prover os meios e trazer para as pessoas o conforto. Isso a gente tem que levar para a família, e é o que o Linneu falava. Se você puder curar bem, se você não puder curar, que você alivie. Se você não puder curar nem aliviar, que você conforte. Então eu passei por essa sequência fatídica naquele voo e nós seguimos essas orientações do nosso professor Linneu. Nós não conseguimos curar, nós não conseguimos aliviar, mas nós usamos todos os recursos possíveis para confortar não só os seus colegas de profissão, que foram profundamente marcados por aquele momento, como os seus familiares. Nós tentamos confortar as pessoas. Esse é o trabalho do que a medicina parece pensar que entende. Enquanto ela pensa que ela entende, a gente segue esses ensinamentos dos professores. Foi muito bacana te rever, foi uma entrevista deliciosa e eu quero, juntamente com você, oferecer essa entrevista ao Dr. Linneu, né, que está aqui acompanhando a entrevista, o Dr. Linneuzinho, filho dele. Então, que fique aqui toda a homenagem a ele, que também foi paraninfo da turma do ECTA em 1985, que estão fazendo 30 anos de formado. E temos guardado um discurso belíssimo do Dr. Linneu, que foi repassado para nós por um colega da turma, que é o pediatra, compadre, Dr. Antônio Carlos Silveira, que mora em São Paulo. Então, vários da turma têm esse discurso do Dr. Linneu. Muito obrigada, tá, por você estar aqui. Isso realmente também mexe comigo, me comove. Mas foi muito bacana e eu te agradeço imensamente. O prazer é meu, Cira, e eu vou te falar, não tinha pauta, não sabia o que você ia me perguntar. Absolutamente foi espontânea essa entrevista, das mais agradáveis, gostosas que eu tive nos últimos 50 anos. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada. E muito obrigada por sua companhia e até breve, que eu acabei de entrevistar o Dr. Roberto Botelho.